Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade à leitura deste livro, Excede Royal, Finanças Domésticas à Luz da Fé Cristã. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho de notificações e também a curtir esse vídeo, para que o YouTube entenda que ele é relevante e possa distribuí-lo para ainda mais pessoas. Vamos continuar a leitura do nosso livro então? Nós estamos no capítulo Atitudes Cristãs com relação a bens materiais. Buscar as virtudes de Deus. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. 1 Timóteo 6, 11b. Essas palavras descrevem bem a natureza do reino de Deus, ou seja, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E Jesus nos ensinou: buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6, 33. Um conselho de Deus aos que possuem riqueza. Jesus, com seu estilo de vida e com suas palavras, nos exorta: não acumulem tesouros sobre a terra, onde as traças e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntem tesouros no céu, onde as traças e a ferrugem não corroem, e onde ladrões não escavam, nem roubam, porque onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Mateus 6, de 19 a 21. O apóstolo Paulo também recomenda que Timóteo exorte os ricos. Exorte os ricos deste mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso prazer. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido, fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. 1 Timóteo 6, de 17 a 19. É dando que se realiza. Em Atos 20, 35, Paulo nos dá forte encorajamento na área da nossa motivação com relação ao trabalho e o despreendimento material. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mas bem-aventurados é dar que receber. Exemplos nobres de liberalidade. Um menino dá a Jesus toda a sua provisão. Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? João 6, 9. Jesus e seus 12 discípulos e uma imensa multidão estavam na praia do lago de Tiberíades, todo mundo com fome, e os discípulos sugerem que Jesus mande a multidão para casa. Jesus, entretanto, lhe diz: não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. André informou a Jesus: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então Jesus: tragam esses pães e peixes aqui para mim. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, pegando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu aos discípulos, e estes deram às multidões. Mateus 14, de 17 a 19. Outro caso comovente é o da viúva pobre. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante, e chamando os seus discípulos, Jesus lhes disse: em verdade lhes digo, que essa viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Marcos 12, de 41 a 44. Conclusão desse capítulo.
Ninguém é tão rico que não possa receber mais. Ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa. Deem e lhes será dado. Boa medida, prensada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Porque com a medida com que tiverem medido, vocês serão medidos também. Lucas 6, 38. Vamos iniciar um novo capítulo. A graça da generosidade. Como igreja, herdamos dos movimentos dos últimos 50 anos, com boas e honrosas exceções, os valores referentes ao trato com finanças, mordomia e destinação dos recursos arrecadados nos cultos, cuja principal motivação tem sido, infelizmente, a troca com Deus, o bem-estar pessoal e a aquisição de bens de consumo. Neste capítulo, por outro lado, eu apresento algumas considerações sobre a aliança de Deus com cada um de nós, que ele demonstrou de maneira inquestionável ao dar seu único filho, Jesus Cristo. A motivação é sempre necessária para tudo o que fazemos no reino de Deus. Com relação às contribuições que fazemos, sejam elas em trabalho, tempo, doações e ofertas, tudo deve ser feito sob uma real e sadia motivação. Então, como podemos motivar as pessoas a contribuir significativa e fielmente, mesmo em tempos de recessão, desemprego ou apatia? Como motivar as pessoas a contribuírem generosamente, sem, contudo, praticar constrangimento ou abusos? A igreja só fala em dinheiro. Isto é o que muitas pessoas dizem quando estão no estado de espírito de constrangimento e abuso. São muitos os fatores que fazem desse assunto uma questão muito delicada e complexa e deixam os pastores e líderes reféns e sem liberdade para abordarem a questão. Primeiro, tem-se observado que uma boa parte dos líderes e pastores não dispõe de uma preparação adequada. O fato de o salário deles provir da igreja os torna ainda mais imobilizados. E por outras razões, essa importante questão bíblica deixa de ser francamente ministrada na vida do povo de Deus. Entretanto, quando temos o conhecimento da doutrina da mordomia cristã, a compreensão e a convicção de que a palavra de Deus é verdadeira e fiel, nós também temos toda a liberdade para tratar desse assunto, bem como de todos os demais ensinos de Deus revelados nas Escrituras. Os líderes que desejam estar alinhados com as Escrituras, sentindo-se seguros e com liberdade para tocarem no assunto, precisam descobrir o ponto vital do ensino bíblico sobre a matéria. Uma boa motivação. Ao escrever sua segunda carta aos Coríntios, 2 Coríntios 8, de 8 a 15, o apóstolo Paulo demonstra que sentiu o dever de lidar com um assunto tão delicado que é o dinheiro, precisamente sob circunstâncias bastante graves. Paulo solicita uma ajuda para os irmãos de Jerusalém, ou seja, ofertas para os menos favorecidos daquela comunidade. O modo como Paulo tratou do assunto nos chama a atenção, pois a sua abordagem foi honesta e, como não poderia deixar de ser, cristológica. Paulo decidiu fazer esse sincero, mais dramático apelo, pois para ele as ofertas dos coríntios seriam um meio tangível, entre parênteses, sacramento, de demonstrarem amor aos irmãos de Jerusalém. Gálatas 2, 10. De fato, os gentios deveriam se sensibilizar ante o sofrimento dos irmãos judeus. Em sua primeira carta aos Coríntios, Paulo refere-se a essa coleta que pretendia levantar, como podemos ver em 1 Coríntios 16, 1. Na segunda carta, o apóstolo inclui seu veemente apelo, 2 Coríntios 8 e 9, pedindo que aqueles irmãos completassem a parte deles naquela coleta, para mover o ânimo dos coríntios para envidar todos os esforços e reunirem uma grande doação. Paulo precisava ter o cuidado de motivá-los corretamente. Para isso, ele destacou duas virtudes, honestidade e persuasão. Não seria uma tarefa fácil. Paulo já havia tratado os coríntios um pouco duramente sobre outros assuntos,
e agora não poderia mercadejar a palavra de Deus, como é muito comum em nossos dias. Então, ele procedeu teologicamente e com muita prudência. Vamos terminando a leitura aqui por hoje. Desejo a todos vocês uma abençoada semana e até o próximo capítulo.